Imagina essa cena. Você está em um voo para os Estados Unidos, e de repente, uma passageira grávida entra em trabalho de parto bem ali, no meio do avião. O que será que acontece numa situação dessas? Essa é uma das perguntas mais curiosas que os passageiros sempre fazem aos comissários de bordo. No vídeo de hoje, eu vou te contar como a tripulação reage quando um bebê está prestes a nascer durante o voo, o que acontece com a nacionalidade dessa criança e, claro, a dúvida que todo mundo tem: será que esse bebê ganha passagens grátis para o resto da vida? E fica até o final porque eu vou revelar uma história real de um bebê que nasceu dentro de um avião e aconteceu uma coisa incrível. Mas antes de começar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, eu adoro saber até onde os vídeos estão chegando. E já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer cada vez mais conteúdos como esse. Antes de tudo, será que grávidas podem viajar de avião? A resposta é sim. Na maioria das companhias aéreas, gestantes podem voar tranquilamente até a 34ª semana. Depois desse período, muitas empresas exigem um atestado médico autorizando a viagem e cuidados extras durante o voo. Já quando a gravidez passa da 36ª ou 38ª semana, a maioria das companhias proíbe o embarque justamente para evitar situações de risco. No Brasil, a ANAC segue essa mesma linha. Até a 27ª semana a gestante pode voar sem restrição. Entre a 28ª e a 35ª semana, precisa apresentar um atestado médico. E a partir da 36ª semana, só pode viajar em casos muito específicos e com autorização médica detalhada. Agora, olha a curiosidade, nos Estados Unidos, a regra é bem mais flexível. As companhias aéreas norte-americanas não exigem nenhum documento especial, e grávidas podem embarcar até o final da gestação. É por isso que existe tanta gente que sonha em ter o filho durante o voo, acreditando que isso garantiria automaticamente a cidadania americana para o bebê. Mas será que isso é mesmo verdade? Calma que eu já vou te explicar. Pensa na cena: você está em um voo para Miami quando, de repente, uma passageira começa a sentir fortes contrações. Mesmo que a maioria das companhias não permita voar depois da 36ª semana, a gente sabe que bebês podem se adiantar. Então, o que acontece nessa hora? A primeira coisa que a tripulação faz é o clássico anúncio. Tem algum médico a bordo, igualzinho nos filmes. Isso porque não existe equipe médica fixa dentro do avião. Se houver um médico entre os passageiros, ele assume os cuidados. Mas se não houver, são os comissários que precisam agir, usando o treinamento que recebem e os kits de primeiros socorros disponíveis a bordo. Dentro do kit médico que existe em todo avião, há inclusive materiais específicos para auxiliar em um parto de emergência. Enquanto isso, o comandante entra em contato com a equipe médica da companhia aérea em terra para receber instruções em tempo real. E aí vem uma das partes mais impressionantes: em poucos minutos, o galley, que é a cozinha do avião, pode ser transformado em uma sala de parto improvisada. Isso mesmo que você ouviu, a cozinha pode virar a sala de parto. Imagina a correria da tripulação, cada um no seu papel, tentando deixar a mãe e o bebê o mais confortável possível em uma situação tão delicada. Quando chega a fase mais crítica do parto, o comandante e a tripulação precisam tomar uma decisão imediata. A primeira opção é declarar emergência e pousar o avião o mais rápido possível, garantindo que mãe e bebê recebam atendimento médico especializado em terra. Já a segunda opção é continuar até o destino final, mas isso só acontece se a situação estiver sob controle e não houver risco maior para a passageira e para a criança. Já existem mais de 70 registros oficiais de bebês que nasceram dentro de aviões ao redor do mundo. E cada história é única. Em alguns casos, a companhia aérea oferece apenas um presente simbólico. Em outros, a família recebe voos gratuitos para comemorar o acontecimento. E em situações ainda mais raras, o bebê ganha passagens vitalícias, transformando aquele nascimento em um verdadeiro evento de marketing para a empresa. Mas, além da curiosidade sobre prêmios e homenagens, sempre surge a pergunta mais intrigante. Afinal, de qual país esse bebê é? Será que ele herda a nacionalidade dos pais? Será que passa a ser considerado cidadão do país da companhia aérea? Ou então,
pode se tornar automaticamente cidadão do país sobrevoado no momento do parto? A resposta varia conforme a lei de cada lugar, e é aí que a história fica ainda mais interessante. Em muitos países, a regra mais comum é o chamado direito de sangue. Nesse caso, a criança herda a nacionalidade dos pais, independentemente do local do nascimento. Ou seja, se um casal de argentinos tiver um filho dentro de um avião que esteja sobrevoando qualquer parte do mundo, esse bebê será automaticamente argentino. O mesmo acontece em países como França, Espanha, Alemanha e em boa parte da Europa. Mas existe também uma regra curiosa: em algumas legislações, a criança pode receber a nacionalidade do país da companhia aérea em que nasceu. Isso acontece porque esses países consideram o avião como uma extensão do território nacional. Então, se o parto acontece dentro de uma aeronave registrada, por exemplo, no Japão, a criança pode ser considerada japonesa, mesmo que esteja sobrevoando outro continente. Casos assim já aconteceram também em aviões de companhias como a Turkish Airlines e a British Airways, em que as autoridades reconheceram a nacionalidade da empresa. E há ainda uma terceira possibilidade, chamada direito de solo. Essa é a mais famosa porque envolve países como os Estados Unidos e o Canadá. Se um bebê nasce dentro do espaço aéreo americano ou canadense, ele automaticamente recebe a cidadania local, mesmo que os pais tenham outra nacionalidade. Mas é importante lembrar, isso é bastante raro, porque seria praticamente impossível calcular o momento exato do nascimento para garantir a nacionalidade de um país específico. Um exemplo famoso aconteceu em 1990, em um voo da British Airways que seguia da África para Londres. Uma passageira grávida de 33 semanas entrou em trabalho de parto e, por sorte, havia um médico a bordo. Ele ajudou no nascimento, e a bebê veio ao mundo em plena primeira classe. Os pais decidiram chamá-la de Shona Kirsty Ives, cujas iniciais formam a palavra Sky, que significa céu em inglês. Como os pais eram britânicos e a aeronave também pertencia ao Reino Unido, a bebê manteve a cidadania britânica. No entanto, no passaporte dela ficou registrado um detalhe curioso: local de nascimento. Um avião. E mesmo sendo um caso tão único, a menina não ganhou passagens vitalícias. Ela não ganhou nada, só mensagens de parabéns no aniversário. Convenhamos, a gente esperava mais diante de algo tão extraordinário. E agora vem mais uma história real que aconteceu recentemente no México. No dia 15 de março de 2024, durante um voo da Aeroméxico, entre a cidade do México e Ciudad Juárez, uma passageira entrou em trabalho de parto. A tripulação agiu rápido, encontrou uma médica entre os passageiros e improvisou um espaço nos assentos da última fileira. Ali mesmo, a mais de 10.000 metros de altura, o bebê nasceu saudável. O mais impressionante foi o que veio depois. Como a companhia estava comemorando seu aniversário de 90 anos, decidiu dar ao recém-nascido 90 passagens gratuitas. Sim, 90 voos de presente porque ele nasceu dentro daquele avião. E não parou por aí, a médica que ajudou no parto também recebeu um prêmio especial, sendo promovida ao nível platino no programa de fidelidade da empresa. Isso sim foi uma atitude que a gente esperava. Poucos meses depois, em agosto de 2024, o inesperado se repetiu em outro canto do mundo. Durante um voo da Edpiter, que ia do Cairo para Douala, em Camarões, uma passageira entrou em trabalho de parto no meio da viagem. A tensão tomou conta da cabine, entre olhares apreensivos, a vida venceu mais uma vez, o bebê nasceu saudável, arrancando aplausos e lágrimas dos passageiros. Para marcar aquele dia histórico, a companhia aérea fez um anúncio que deixou todos sem palavras: o recém-nascido teria direito a passagens gratuitas para o resto da vida. Isso mesmo, uma passagem vitalícia. Imagine só crescer sabendo que pode viajar para qualquer lugar, quantas vezes quiser, sem nunca pagar pela passagem. É um privilégio tão inacreditável que parece coisa de filme, mas aconteceu de verdade. Casos assim mostram como cada nascimento em pleno voo é único e tratado de uma forma completamente diferente. Em algumas situações, a criança recebe apenas um presente simbólico, como um brinquedo ou um bilhete comemorativo. Em outras, as companhias decidem ir além e oferecem voos gratuitos até que o bebê complete a maioridade, garantindo uma adolescência marcada por viagens. E,
Em situações ainda mais raras, surgem aqueles casos quase inacreditáveis, em que o presente é uma passagem vitalícia, um privilégio que transforma a criança em passageira para sempre. Essas histórias chamam tanta atenção porque mexem com algo que fascina qualquer pessoa, a ideia de nascer em um lugar improvável, no meio das nuvens, a milhares de metros de altura. Não é apenas o nascimento de uma criança, mas também o nascimento de uma narrativa que se espalha pelo mundo. Para as companhias aéreas, isso acaba sendo uma jogada de marketing poderosa. Afinal, cada vez que um bebê nasce em pleno voo, o caso se torna notícia internacional, desperta curiosidade, gera emoção e dá visibilidade para a empresa. No fim das contas, essas histórias mostram que voar é sempre imprevisível. Nunca sabemos exatamente o que pode acontecer durante uma viagem. Mas quando o inesperado vem em forma de um nascimento, ele transforma um voo comum em um acontecimento histórico, lembrado para sempre por todos que estavam a bordo, e admirado por milhões de pessoas que escutam a história depois. E agora me conta, se você estivesse em um voo e de repente começasse um parto bem ao seu lado, como você reagiria? Ficaria tenso com a situação ou acharia emocionante presenciar um momento tão único nas alturas? Quero muito saber a sua opinião sincera aqui nos comentários. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu sei que muita gente acompanha os vídeos, mas ainda não está inscrita. Isso ajuda demais a trazer mais histórias incríveis e curiosidades do mundo da aviação para você. Um abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.